Hoje nós estamos aqui com o pastor Manuel Bernardino de Santana Filho. Ele vai dar uma entrevista para a gente falando sobre o seu novo livro. Como vocês podem ver aqui no banner, O Caminhar da Igreja, Conceito de Missão no Pensamento de John Mackay. E para começar essa entrevista com ele hoje, nós vamos perguntar um pouco para ele da sua trajetória, de como ele surgiu esse interesse, porque o pastor Bernardino, ele fez a sua graduação no Seminário Teológico Congregacional e também na PUC, o mestrado, doutorado na PUC. E esse livro em questão agora, ele trata de um conceito que foi seu objeto de pesquisa no trabalho do pós-doutorado dele na Universidade Metodista de São Paulo. Então, hoje aqui, pastor, muito obrigada por essa oportunidade que o senhor está nos dando. E a gente quer saber com o senhor como é que surgiu esse interesse tão grande pela área acadêmica, os livros, e especialmente as biografias. Muito bem, primeiro é um prazer estar aqui falando um pouco dessa minha trajetória, dessa experiência, e dizer que, assim, eu sou pernambucano, nasci em Recife, meu pai era pastor, e ele, ou seja, desde criança que eu me acostumei a ver livros em casa. Então, mesmo meu pai sendo um pastor que pastoreou nos interiores, em pequenas cidades e vilas, mas ele lia, ele tinha livros, e não só livros em português, livros em inglês, até porque naquela época, no tempo que ele fez seminário, 1940, na década de 40 principalmente, não havia editoras evangélicas e tal. Então, se um seminarista que quisesse ler, ele tinha que ler em outra língua, né? Então, meu pai tinha livros em casa em inglês e francês, enfim. Então, eu já me habituei desde cedo a ler, e eu pegava aqueles livros de meu pai e ficava, né, mesmo criancinha, mas ficava passando as páginas. Alguns me interessava mais naquela época pelos que tinha figura e tal, mas foi assim que meu interesse foi se despertando, e eu passei a ser, ainda adolescente, um leitor assíduo ou seja, chegou um momento que eu lia tudo, né? Comecei lendo esses livros, ou gibis, enfim, todo tipo de coisa que eu pudesse ler, eu lia. E assim, Gabriela, assim, para dizer para você, quando eu tinha 20 anos de idade, eu já tinha lido tudo de Machado de Assis, enfim, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego. Assim, me tornei, assim, desde cedo, um devorador de livros. Entendi, pastor. E a gente sabe pela sua trajetória e pelos livros que o senhor indica para nós que o senhor tem um carinho especial pelas biografias, não é verdade? E até os livros que o senhor escreveu, tem o do Porto Filho também, e agora o do John Mackay, o senhor tem esse interesse especial. Como é que surgiu isso? Assim, porque a gente sempre vê esse traço na sua pregação, nas coisas que a gente conversa, que o senhor sempre se reporta muito a essas pessoas que tiveram um papel importante nas suas trajetórias, e o senhor sempre tem essa vontade de retratar isso, de contar algo por meio delas. É involuntário? Tem algum... É algo... Não, eu sou especialista em biografias. Como é que surge isso? Então, eu acho que eu nem tinha muito me percebido assim que eu me dedicava a biografias. Eu sei da importância das biografias, por conta de que tive essa orientação, algum professor, mesmo no seminário, de dizer assim, leia grandes autores e conheça a vida deles. No caso, por exemplo, nosso de protestante, não é? A importância de conhecer a vida de algumas dessas pessoas que marcaram, assim, a história de missão ou do protestantismo. Então, eu li, né? Eu li
a história de muitas dessas pessoas, não só protestantes, mas também, vamos dizer assim, cristãos, né? E não cristãos também, né? Então, esses grandes escritores, como Mahatma Gandhi, como Dostoiévski, por exemplo, que eu sou um apaixonado por Dostoiévski, que já li a obra dele quando era muito jovem e hoje em dia eu releio alguns dos textos dele, mas eu me interessei também pela biografia dele, pela maneira como ele construía os romances, entende? Enfim, não é? Mas também no mundo, vamos dizer, protestante, eu li muitas biografias, principalmente de grandes missionários, não é? Enfim, de Hudson Taylor, de Davi Livingstone, do próprio Moody, não é? Então, assim, eu acho que involuntariamente isso foi, assim, ficando muito presente na minha vida, mas eu não fiz um projeto assim de dizer assim, eu vou escrever biografias. Eu não fiz. Eu me deparei com essa situação. Por exemplo, quando eu escrevi a história, a vida de Porto Filho, Manuel da Silveira Porto Filho, esse eu pensei, esse eu planejei. Eu disse assim, vou escrever a biografia. Esse professor, esse pastor, ele vale uma biografia. Então, eu me dediquei anos a caçar o material, né, desde os anos 90, e o livro saiu em 2006. Então, esse foi planejado. Os demais, não. Até porque, no que eu escrevi outros textos, eu não quis falar tanto da vida da pessoa, mas, assim, do pensamento, né, da teologia, no caso, que essa pessoa, assim, desenvolveu. Mas, assim, sabe, Gabriela? Entendi, pastor. E agora, tratando especificamente do seu novo livro, aqui, O Caminhar da Igreja, ele é um livro muito atual. Engraçado, quando a gente lê esse livro, a gente vai olhando para a história da América Latina e para o contexto do protestantismo e a gente vê muito do que é a nossa própria história ali muito viva. E o que vem por meio dela, né, as consequências dela muito presentes. E falando sobre esse livro, eu queria separar aqui algumas questões que ficaram bem latentes, porque por ele se tratar de um livro que tem uma temática muito importante para os dias de hoje, ele se faz algo que deve ser apreciado. Começando a falar assim sobre o John Mackay em si, ao longo do livro a gente vai percebendo que é muito presente o pensamento do Miguel de Unamuno e a forma como ele via o Jesus Cristo, né? Que não era aquele Jesus Cristo crucificado somente, mas o Jesus Cristo da ressurreição, o Jesus Cristo que interpelava os fariseus, que entrou no templo e questionou os problemas da época. Em que ponto o senhor acha que isso teve influência sobre a atuação do Mackay aqui na América Latina? Porque no seu próprio livro a gente vai vendo que o senhor escolheu falar sobre áreas que eram importantes para ele: educação, a política, o ecumenismo. E em tudo isso, ao longo do livro, a gente vai lendo e a gente sente muito presente essa questão de olhe para Jesus, para esse Jesus que tinha um papel político, ele era um ator político e tenha esse papel na sociedade. Então, de que forma o senhor acha que isso influenciou o Mackay? Então, assim, a influência de Miguel de Unamuno na vida de John Mackay foi, assim, muito grande. Mackay conheceu pessoalmente Unamuno em 1915. Miguel de Unamuno, ele tinha sido destituído de sua cátedra na Universidade de Salamanca. E Mackay foi a Madrid
e ficou residindo durante um tempo na casa dos estudantes. E ali ele entrou em contato com Miguel de Unamuno e logo eles tiveram assim uma aproximação muito grande. Mackay ficou impressionado assim de cara com a figura de Miguel de Unamuno, que o levou à sua casa, que mostrou a sua biblioteca, né? E depois foi conhecendo, nessas conversas ele foi conhecendo o pensamento de Unamuno, e que o pensamento de Unamuno é assim muito objetivo. Assim, Unamuno diz assim, olha, na vida do ser humano, duas coisas são decisivas. Ele precisa na sua caminhada, né? Ele precisa se eternizar. E de que maneira ele se eterniza? Se eterniza pelos textos que ele produz, não é? Pelo que ele deixa, pela herança que ele deixa, a presença da pessoa. Isso é muito importante. E estamos aqui nós, no século XXI, falando de Unamuno. Quer dizer, isso aí ele conseguiu. Mas ele disse assim, uma outra coisa muito importante é a luta agônica da existência. Ou seja, viver é uma agonia. E a gente precisa, né, viver nessa superação. Por isso que há um traço muito presente no Unamuno, que é esse traço existencialista, né? Isso está bem presente nos seus textos, nos seus escritos, né? E Mackay, de certa forma, ele absorveu essa influência, né? E o Unamuno foi a pessoa que ele vai indagar acerca do seu projeto missionário para a América Latina, como fazer, né? E olha que é uma pessoa que não estava ligado a nenhuma igreja, nem pelo contrário, né? Ele era uma pessoa sozinha no que diz respeito assim. Ele não era católico nem era protestante, né? Mas sabia como fazer as coisas. Então ele diz para Mackay, olha, você ouça o que as pessoas têm a dizer primeiro, antes de você querer começar a falar. Isso, quando você chegar na América Latina, faça isso. Primeiro escute as perguntas, e só então, depois de um certo tempo, você vai ter condições de você dar algumas respostas. Mas não tente dar respostas antes de ouvir as perguntas. Quer dizer, coisas desse tipo, o Unamuno disse para Mackay, e ele guardou isso no seu coração, né? E uma outra coisa que marcou muito, né, é aquela ideia de dizer assim, olha, estabeleça para a sua vida uma grande ideia e se case com ela, né? Então, eu digo isso no final do meu livro, que Mackay fez exatamente assim, né? Então, essa influência de Unamuno foi decisiva, né? E nunca, durante os percursos de Mackay, ele vai deixar de, em todo lugar, em todo momento, citar essa importância fundamental do pensamento, né, da visão de Unamuno de mundo, que está presente nos textos dele e nas falas dele, nas palestras que ele deu em diversos lugares, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Nessa linha de como ele atuou na América Latina, a gente vê um traço muito forte na questão educacional. A missão dele se deu muito pela prática educacional, né? Ele ia tentando influenciar novas gerações por meio da educação e para que eles pudessem ser atores sociais que tivessem uma ética que parecesse com a ética de Jesus Cristo, né? E aí pudesse ter reflexos na sociedade. Eu achei muito interessante porque, num dado momento do livro, o senhor fala sobre essa questão da educação e como ele achava que a pessoa que teve acesso à educação, ela tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade com os outros, de transmitir isso. E na academia, a gente vê a academia muito fechada em si mesma. Hoje em dia, não só no aspecto, nos acadêmicos que são teólogos, mas no geral.
A gente vê uma produção que é muito voltada para si mesma, com poucos reflexos sociais. E trazendo um pouco para os dias de hoje, como o senhor acha que isso tem deixado de influenciar positivamente o nosso cenário da América Latina e do Brasil, mais especificamente? Então, isso de fato faz com que Macai seja um missionário assim diferenciado. Ou seja, ele veio para a América Latina em 1916 como missionário da Igreja Livre da Escócia, que era uma igreja, vamos dizer assim, fechada. Não era uma igreja com essa visão, com essa abertura, uma igreja presbiteriana, né? Mas que tinha uma visão assim, normal, vamos dizer assim, da pregação do Evangelho. E Macai chega com uma proposta completamente diferente. Ele chegou no Peru, em Lima, e disse: eu não vou abrir uma igreja, eu vou abrir uma escola. Foi convidado, antes de ter qualquer coisa, para frequentar a igreja local, evangélica. Ele disse: não, eu não vou, eu vou começar algo, e vou começar assim comigo mesmo e tal, com a minha família. E depois imediatamente ele começa com a escola, né, porque a visão dele era essa que você falou, no sentido de você precisa formar pessoas cristãs com os ensinamentos cristãos, mas, acima de tudo, que essas pessoas sejam pessoas que intervenham e que tenham um papel importante na sociedade. E esse papel importante só vai vir com a educação, só vai vir com a formação sólida. E essa formação não é só de conhecer textos e tudo, mas é de formar a criança, inclusive, para a vida, né? Como cidadãs, pessoas que têm um compromisso com o seu grupo, com a sociedade, um compromisso ético, né? Então, Macai tinha essa visão. Mas essa distância que você mencionou, que há hoje entre a igreja, o mundo, a sociedade e a academia, isso e no nosso meio, vamos dizer assim, particularmente na questão da academia cristã, vamos dizer assim, e aí incluindo não só protestantes, né, mas há esse fechamento. Na verdade, isso é uma coisa ruim, né, porque acaba se transformando aquilo que seria uma coisa para ser ilustrada num gueto. No entanto, Macai não tinha essa visão, ele nunca teve. Por quê? Tem muito de Karl Barth em Macai. Quer dizer, se alguém influenciou a vida de Macai, também foi Karl Barth. Karl Barth dizia assim: não tem essa coisa de academia. A reflexão, a teologia que a gente faz é para a igreja. Ela deve ser feita no contexto da igreja. Na verdade, o teólogo ele tem uma preocupação que deve ser uma atitude de vanguarda no sentido de proteger aquilo que é o dogma. Então, ele conhecendo o dogma, daí Barth dizia assim: o pessoal de igreja precisa conhecer e dialogar com esses 20 séculos de história da igreja, para conhecer quais foram os dogmas estabelecidos, e por isso que Barth não escreveu nunca uma sistemática. O que Barth escreveu foi uma dogmática. É a dogmática, e ele dá o nome assim: Dogmática da Igreja. É o título do texto dele, que em inglês dá 15 volumes e tal. Em francês são 32, por aí. Então ele disse: vou escrever uma dogmática da igreja. Essa dogmática é para as pessoas da igreja, não é para um círculo de ilustrados, de teólogos, mas para as pessoas sim, porque elas vão ter um papel de vanguarda. Conhecendo a doutrina e conhecendo o dogma, elas estão ali, e quando qualquer coisa se desvia, elas acendem um sinal de alerta. Ele diz: isso é dentro da igreja. A teologia tem uma função para a igreja. Então, eu estou passando por isso para dizer assim, Macai absorve isso. Então, na verdade, ele quando começa a exercer o seu trabalho,
esse lastro já está presente na vida dele. Entende? Então, se aconteceu isso com a academia, dela ficar restrita a um pequeno círculo, etc., isso se deve a alguns que se isolaram por si mesmo e que, por outro lado, começou a haver esse distanciamento, essa concepção de que teólogo é uma coisa, pastor é outra, né? E fez a separação. Eu acho que a culpa está de todos os lados, tá, Gabriela? Não é só desses acadêmicos assim, né? Porque, por exemplo, Maccabi chega em Lima, depois de fundar a escola, ele vai dizer assim: agora eu vou para a academia, mas eu vou para a academia primeiro para ter uma formação mais sólida. Ele vai fazer doutorado na Universidade de São Marco, em Lima. E ele diz assim: eu quero fazer esse doutorado, mas, ao mesmo tempo, ele vai me colocar em contato com a intelectualidade peruana. E, de fato, isso aconteceu. Ele se tornou uma pessoa, né, que passou a conviver com aquelas pessoas importantes, como o Vitor Raul Aya de la Torre, como o Mariátegui, que você já deve ter lido, o José Carlos Mariátegui, que é uma das personalidades mais importantes do Peru, né? E Maccabi dizia assim: era a mente mais brilhante do mundo latino-americano, era José Carlos Mariátegui. Então, assim, que escreveu uns ensaios, umas coisas maravilhosas. E o camarada viveu só 34 anos, José Carlos Mariátegui. Ou seja, uma vida muito curta, mas que deixou um legado, uma importância muito grande. Essa gente que não queria nada a ver e nem queria contato com nenhum tipo de fé, nem de protestantismo, nem o Maccabi traz essa gente e diz assim: quer dar aula na minha escola? E assim, aqueles últimos, vamos lá, você vai dar aula disso e daquilo. Quer dizer, daqui a pouco, essas pessoas estão assim indagando ele sobre protestantismo, sobre Jesus Cristo, sobre a Bíblia, né? Quer dizer, você pensando nisso, você diz: quando essas pessoas teriam uma oportunidade dessa, né? E você já deve ter lido a certa altura que o Aya de la Torre, na prisão, em certo momento, ele diz assim: me traga uma Bíblia, né? Se você já chegou nessa parte, né? Me traga uma Bíblia. Quer dizer, o pessoal de linha socialista, né, que tinha tudo para não ter nada disso, mas quem levou essa aproximação a essas pessoas? Maccabi, com essa postura dele. Então, veja que depende da pessoa, depende do intelectual para promover esses distanciamentos ou aproximação. Foi interessante o senhor comentar sobre esses personagens que influenciaram o Maccabi, porque eles também tiveram uma grande influência na forma como ele foi fazendo a sua missão na América Latina, né? E assim como o Unamuno já tinha influenciado, esses dois personagens eles foram fundamentais para os caminhos que o Maccabi foi seguindo para pregar o Jesus Cristo que ele amava e que ele conhecia. E eu acho muito interessante quando a gente vai ver a questão política. E ele fala da necessidade da consciência de nação, que era uma visão de ter Peru, uma visão de política para o Peru, né, que era tudo muito de fora. E os missionários que vinham, eles tinham muito essa visão assim de trazer o que eles já tinham de bagagem e colocar para aquelas pessoas simplesmente aceitem que é isso que acontece. E aí ele foi unindo a educação à política de forma a entender o contexto daquelas pessoas, né? E isso teve um papel muito importante. E aí eu queria, pastor, saber, assim, nesses estudos que o senhor fez ao longo do período de escrita, como foi, de fato, essa aproximação? Porque a gente vê que tiveram os congressos em que eles criaram, eles sistematizaram o pensamento que eles tinham da política voltada para o Peru, de como aquilo deveria acontecer, mas, de fato,
como é que o cristianismo e a visão do cristão em meio à sociedade aparecia nesse contexto político? Deixa eu ver se eu entendi. Você diz assim, como que era antes dessa perspectiva de Macai? Sim, uma comparação antes dessa perspectiva e com a ação dele associada ao Aya de la Torre e esse pessoal todo. O que muda a partir dali? Então, assim, na verdade, muda tudo. Evidentemente que, mesmo antes de Macai, a gente não pode dizer assim, foi Macai que só ele que fez essa coisa política, tal, não. Né? Conquistas tinham acontecido antes, até por conta de outros missionários que haviam passado situações muito difíceis. Por exemplo, teve um missionário antes dele que foi preso várias vezes. Você deve ter lido já essa parte aí. Não é? E por quê? Porque o Peru era assim, a Constituição peruana dizia assim, a religião de Estado é o catolicismo e não pode ter nenhuma outra. Então, por conta disso, quem pregasse, quem falasse, etc., podia ser preso e era preso. Se tivesse uma reunião e disser uma reunião que não é cristã, católica, as pessoas podiam ser presas, como foram presas. Mas depois da prisão de alguns desses missionários, e teve um deles que sofreu bastante, aconteceu que algumas lideranças mais liberais, vamos dizer assim, peruanas, do Congresso peruano, elas se sensibilizaram com uma possibilidade de abertura. Então, em 1915, um ano antes de Macai chegar ao Peru, a Constituição mudou. E aí, aquele artigo que dizia assim, a religião do Estado peruano é a católica e não pode ter nenhuma outra, ficou só resumida assim, a religião do Estado peruano é a católica. Ponto. Isso significa aquela expressão, e não pode nenhuma outra, ela foi tirada da Constituição. Ou seja, continuava o Peru católico, mas sem a proibição de que grupos protestantes, etc., se radicassem no país e tivessem seus cultos e tal. Né? Então, houve algumas conquistas. Evidentemente, quando o Macai chega no Peru, ele, com essa relação, com esse convívio, né, com essa nata, vamos dizer assim, da intelectualidade, houve assim um ganho no sentido de que as pessoas viram assim, os protestantes não são essa coisa assim voltada para dentro dos templos, fechadas. Aliás, Macai nunca estava dentro de templo nenhum. Ele estava em algum lugar, né, caminhando, andava na escola, estava viajando, estava dando uma palestra, estava fazendo doutorado. E aí essa intelectualidade começa a interagir com ele. Isso não foi também assim de uma hora para outra. Né? Mas ele foi ganhando esses espaços. Daqui a pouco vem você pode escrever um artigo para a nossa revista, e aí você viu que eu mencionei algumas delas, né? A Protérvia e outras, La Nueva Democracia, né? E, enfim, começou assim esses convites, por quê? Porque viram que ele era uma pessoa aberta a a esse diálogo, e também viram que ele era uma pessoa que tinha uma contribuição, né, que tinha um valor. Isso foi visto nele. Então, isso melhorou em muito a relação da intelectualidade com o protestantismo, mas, ao mesmo tempo, criou um ciúme, vamos dizer assim, do catolicismo. Tanto que um dos fatos marcantes na vida de Macai, que envolve, né, a gente pode dizer assim, é uma perspectiva política, que foi a questão de 1923, quando
o Vitor Raul Aya de la Torre, que era presidente da União Nacional dos Estudantes e tal, ele promove uma greve, né, contra o decreto presidencial de maio de 1923, que dizia assim: o Peru vai ser consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Que, na verdade, isso aí, por trás disso, tinha toda uma questão, não era só essa coisa assim da consagração do Peru, mas era uma aproximação com Roma, do governo peruano, então a tentativa de... Tanto que o bispo chegou a dizer assim, prometeu ao Papa que em um ano, 2 anos, o Peru estaria livre dos protestantes. Quer dizer, um pensamento assim. E aí, é claro que Macai deu apoio a essa situação de greve. Quando mais tarde Aya de la Torre é procurado, perseguido, como o agente, o ator dessa situação, ele se esconde, Macai o esconde, inclusive na sua própria casa. Mas o governo peruano fez queixa, a alegação inglesa, contra Macai, que tinha um missionário no país que estava vamos dizer assim, se metendo nas questões internas do Peru, fazendo política e tal. E quando Macai foi chamado na alegação diplomática, ele disse: aquilo lá não era um ato político, era um ato religioso. Eu fiz na perspectiva que era uma questão de religião. Era a supremacia do catolicismo romano, que já é grande, mas deveria se tornar absoluta. E eu, de fato, eu dei apoio por ser uma questão que a gente está defendendo também o direito, assim como os católicos têm o direito de professar seu culto, a sua fé, que os protestantes também tenham essa mesma liberdade, esse mesmo direito, nada impedindo que o catolicismo, ou até que o Peru continue sendo uma nação que tem o catolicismo como religião de Estado, mas que não impeça as outras. Então ele se defendeu dessa maneira, assim, rapidamente, né? Assim, dizendo que não foi uma questão política. E aí foi aceito, né? A alegação entendeu, né? E o governo peruano, que ficou de fazer umas perguntas para ele, nunca quis mais conversa com ele, né? Mas, de fato, a contribuição de Macai, como outros antes dele, ajudou e muito, não é? Porque a intelectualidade entendeu que aquilo era uma coisa que arejava, uma coisa que contribuía, que trazia para o país, não é? Uma abertura, uma visão que se dizia assim, liberal no sentido, não liberal no sentido que se pensa hoje, mas liberal no sentido que abre para você ter um diálogo com diferentes formas de expressão e de pensamento. Tá? Então, nesse sentido, a contribuição dele foi muito grande. É até muito interessante quando a gente vai vendo isso, porque tem um reflexo social muito grande a atuação dele política, né? De as pessoas que estão aqui estão sendo educadas, porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né? Política, educação e a interação social é toda muito... São movimentos que não dá para você separar. E aí ele ia falando muito sobre isso, né? Na importância da educação, de você criar um ator político que consiga defender seus próprios direitos na sociedade. Então, eu achei isso muito interessante. O senhor estava falando dessa questão com as variantes de cristianismo, né? E o Macai, ele teve essa atuação muito importante de diálogo, né? E ele é um dos precursores, né, do termo ecumenismo, tal, conforme o senhor vai falando no seu livro. E eu queria que o senhor explicasse, porque esse termo, muitas vezes, ele é mal interpretado. E a gente vê, assim, qual é a visão do Macai de ecumenismo e como isso é importante para que o cristianismo em si seja levado às pessoas. Então, o título do meu trabalho, originalmente, foi Educação, Política e Ecumenismo. Assim, 3
áreas que Mackay investiu fortemente na sua visão do reino, na sua visão de missão. Ele fazia a missão fazendo educação, fazendo política, e tudo precisa ser muito explicado. Fazia política? Então ele estava envolvido com partidos políticos? Absolutamente nada disso. Quando ele diz política, assim, é como dizia Aristóteles, o homem é um ser político. Ou seja, é político por quê? Porque ele está na sociedade, ele tem cidadania. Então, ele precisa aprender a reivindicar direitos, não é? Evidentemente, saber dos seus deveres também como cidadão, mas, ao mesmo tempo, saber reivindicar quando esses direitos estão sendo quebrados. E tudo. Isso é cidadania. Não é? Ou seja, então, é uma política, não é política partidária, é política de vida, política de comportamento, política de se colocar na sociedade. Né? Então, Mackay diz assim, a gente tem que ser dessa maneira. Então, a política dele é essa visão. E a questão do ecumenismo, na verdade, ele pega o termo ecumenismo, que passou a ser usado muito, já estava começando a ser usado muito naquele período, né, do início do século XX, mas ecumenismo, primeiro, oikomene, né, na verdade, é assim, é o mundo habitado. Não é no sentido de... só abrindo aqui um parênteses, quando se fala hoje assim, ecumênico ou ecumenismo, as pessoas foram ensinadas de que isso é uma proposta de união de todas as igrejas, certo? Não é isso que a gente ouve? Nunca foi essa a proposta de um ator desse, de um Mackay ou de outros, nem da criação, por exemplo, em 1948, do Conselho Mundial de Igrejas. Né? E o nome é Conselho por quê? Porque se junta diferentes confissões, cada um com os seus fundamentos, e ninguém vai falar nada de que cada um... como se pode cooperar. Entende? Se fosse para uma junção, não seria o nome conselho, seria concílio. Aí é diferente. Entende? Mas as pessoas não percebem essas filigranas, vamos dizer assim, essa distinção. Então, Mackay era uma pessoa que dizia assim, nós precisamos levar o evangelho, o reino, a todos os lugares da terra. Então, oikomene é nesse sentido, desse espalhar, dessa extensão do reino, de levar, né, de fazer com que esse mundo habitado se torne uma casa, onde essa palavra, porque oikos é casa, né? Essa casa onde essa palavra chegue e atinja todas as pessoas. Quer dizer, quando começou a criticar-se essa perspectiva, aí inventaram essa história. Estão querendo juntar tudo numa igreja só. E aí a gente diz assim, isso nem pode nem existe e é uma coisa absurda. Por quê? Porque seja você ortodoxo, seja você protestante, seja você católico, todo mundo tem os seus princípios, tem os seus fundamentos. Como diz Paul Tillich, princípio é uma coisa que não se negocia. Princípio você tem e esse princípio é seu e você fica nisso. Não se negocia essa coisa. Então ninguém entra numa reunião para dizer assim, vamos negociar ou vamos entrar em acordo de fundir os nossos princípios. Isso é a coisa mais absurda que existe. Então as pessoas de fato falam dessa perspectiva ecumênica sem entender do que elas estão falando. Né? E aí demonizam a coisa. Mackay tinha uma perspectiva ecumênica de dizer assim, nós, protestantes, por exemplo, vamos trabalhar juntos. Não importa se você é congregacional, batista, metodista, presbiteriano, o que seja, né? Vamos trabalhar juntos. Vamos, a gente trabalhando junto, a gente leva mais longe a mensagem. Esse protestantismo do início do século XX se chama protestantismo cooperativo, que vigorou, eu até digo a data da morte no Brasil, esse protestantismo cooperativo morreu em 1932. E aí você diz, por que 32? Porque foi o ano que morreu Erasmo Braga, grande presbiteriano, que tinha essa visão. E enquanto ele foi vivo, se trabalhou junto os protestantes, metodistas, presbiterianos, congregacionais,
Tanto que a gente criou, nós, congregacionais, criamos um seminário em 1914, abrimos mão dele em 1919, porque surgiu o Seminário Unido. E o Seminário Unido era o quê? Professores metodistas, presbiterianos, congregacionais, etc., que estavam ali juntos. Porque eles diziam assim, a gente juntando uma casa só, nós vamos ter mais qualidade. Entende? Porque você vai ter ali as pessoas mais habilitadas dos diversos segmentos do protestantismo. Isso vigorou até 32, quando Erasmo Braga morreu, aí sepultaram com ele esse protestantismo cooperativo. Ou seja, cada um se voltou e disse assim, eu vou fazer o meu. E aí houve o quê? Um isolamento dos grupos, né? E talvez isso certamente se reflete até a nossa época, né? Então, Mackay não era um homem assim de fechado. A perspectiva ecumênica dele era de boas relações, de bons contatos e de vamos trabalhar juntos, né? Agora, você é presbiteriano, você é batista, você é convencional, que seja, amém, né? Faz muito bem ter lá o seu grupo, né? Ele sempre foi o quê? Presbiteriano. Foi uma pessoa nos Estados Unidos, ele foi aquela pessoa, liderou a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, moderador da igreja presbiteriana. Enfim, nunca abdicou em nada da sua origem, da sua tradição presbiteriana, né? Mas lamentava muito que via, com o passar do tempo, já mais na sua velhice, um fechamento, né? Quer dizer, essa abertura vigorou enquanto ele foi vivo, e daí a gente vê, Gabriela, a importância que tem uma pessoa, né? Eu falei há pouco que o protestantismo cooperativo durou até Erasmo Braga durar. Essa visão de Mackay dura enquanto ele está lá vivo, depois as pessoas, entende? Então, assim, a importância de alguém com a visão aberta, uma visão para influenciar, o quanto isso é importante. Muito interessante isso, pastor. E a hipótese central do seu livro é justamente de que ele é o precursor da missão integral. Essa é a hipótese central do seu trabalho. E o senhor chegou a essa conclusão justamente por esses aspectos que ele vai trabalhando ao longo da vida, de vamos lutar pela educação, vamos lutar pelos direitos sociais por meio da política, de que as pessoas sejam atores de fato na sociedade, e vamos dialogar e ver as necessidades locais ao invés de simplesmente aceitar o que vem de fora? Ou teve algo a mais que fez o senhor olhar assim, não, esse ator é o que foi importante para que se iniciasse o conceito de missão integral? Eu acho que de tudo isso um pouco, mas uma das pessoas que me ajudou muito na exposição das suas ideias para escrever esse livro foi o pastor e escritor peruano chamado Pedro Arana, que é um dos pais da Fraternidade Teológica Latino-Americana, um dos fundadores da Fraternidade Teológica Latino-Americana, que surgiu em 1970 em Cochabamba, na Bolívia. Numa das entrevistas que eu tive com a Arana, em São Paulo, e depois em Lima, ele me disse assim, para mim, Bernardino, o Mackay, ele é o pai da teologia da missão integral. Então, o Arana tem essa visão. Para mim, o pai da teologia da missão integral é Pedro Arana. Evidentemente que no tempo de Mackay, ou seja, no tempo inicial, não tinha essa expressão, né? Teologia da missão integral, essa coisa, não tinha isso assim. A teologia da missão integral como um corpo organizado e tudo, isso já é dos anos de 1970 mesmo, de 60 para 70, né? Mas pessoas já praticavam isso. Mackay é uma das pessoas que vai praticar esse cristianismo, vamos dizer assim, valorizando essa perspectiva da dimensão, né, da espiritual, mas também social,
Entende? Quer dizer, então ele vê a importância. Ele lê o Evangelho de outra forma. Ele diz assim, o Cristo que eu quero não é esse Cristo fabricado. Não é? O Namuno dizia assim, esse Cristo de Espanha, ele foi formado em Tanger, no norte de África. Foi dali que saiu esse Cristo dessa maneira aí. Esse Cristo da cruz, esse Cristo sofredor, esse Cristo que nunca sai daquela situação de martírio, de sofrimento, que é recordado a cada evento, a cada missa, daquela maneira. Então, Maccabi diz assim, eu quero o Cristo sem toda essa crosta. Eu quero o Cristo do Evangelho, que é um Cristo que caminha, um Cristo que está na estrada, um Cristo que vive, que interage com o povo, que se diz assim, vem cá, vamos almoçar, ele diz, eu vou. E os judeus jamais fariam um negócio desse. Vamos lá em casa, tem uma festa, estou lá dentro da festa. Ou seja, era um Cristo que participava da vida, é um Cristo, nesse sentido, um Cristo alegre, o Cristo do caminho, como ele chama. Daí que um dos livros fascinantes dele é o Prefácio à Teologia Cristã, o livro de Maccabi, que ele fala assim, esse povo aí que vive enclausurado dentro das igrejas é o Cristo do balcão, é a comunidade do balcão que assiste às coisas. Mas nós precisamos ser gente do caminho, né? Gente que está no caminho da vida, na estrada da vida, está no percurso. E para isso, para estar no percurso da vida, ele precisa praticar a sua fé na relação social, na relação política, na relação comunitária, ou seja, naquilo que a vida oferece. Há um outro livro dele, que é o Cristianismo na Fronteira. Essa fronteira, ele diz, é a fronteira da vida. Essa fronteira é política, essa fronteira é religiosa, é política, é tudo, mas nós precisamos estar lá, né, para poder interagir, para poder falar, né? Então, evidentemente, que Maccabi nunca usou, nem podia usar naquele tempo, essa expressão, teologia da missão integral. Mas quando a gente vai lendo, diz, esse camarada, ele é um precursor dessa linha, né? Como eu posso dizer assim também que na década de 50, quem teve no Brasil foi Richard Shaw, né, um presbiteriano também, que acabou sendo expulso do país pela ditadura em 64, né? Mas o Shaw, ele tinha uma visão assim também, de você é cristão na interação com a sociedade, etc. Quer dizer, então a gente diz assim, essas pessoas, elas são precursoras. Na minha defesa lá num dos colóquios que eu tive lá na Metodista, uma pessoa lá, um professor disse, ele não seria mais do evangelho social? Não é? Quer dizer, me encostou assim porque esse envolvimento político e tal, Maccabi não é mais do evangelho social. Aí eu fui categórico, disse, não, para mim não, na minha tese não. O evangelho social de Walter Rauschenbusch segue outra linha, tem uma outra escatologia, a visão dele de que o mundo, não é o reino, e isso não está na perspectiva de Maccabi, né? Então, eu concordo, sim, com Pedro Arana, quando diz assim, se a gente quer colocar um pai nessa coisa da missão integral, da teologia da missão integral, eu também concordo, eu colocaria o John Maccabi. E eu segurei isso, né? Apesar de ter essas colocações e tudo, né? Parece com o evangelho social, pode parecer em algum momento, porque o próprio nome já diz, evangelho social, né? Mas se você ler o texto de Walter Rauschenbusch, a teologia do evangelho social, aí você vai ver a diferença entre a proposta do evangelho social e a proposta de John Maccabi. Pastor, foi muito interessante esse momento que nós tivemos aqui com o senhor. Muito obrigada por ele. Sucesso aí no livro. Temos certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas. Já está nas editoras, nos sites. Então, não deixe de adquirir o seu. O Caminhar da Igreja, o conceito de missão integral, no pensamento de John Maccabi. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço aqui a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre John Maccabi. É sempre bom falar de John Maccabi, né? E foi bom estar aqui
a gente conversando e outras pessoas vão ver um pouco essa conversa. Obrigado aí, Gabriela.